E o tema que me cabe na aula de hoje é sobre mudanças climáticas, né? Ameaças naturais relacionadas a essas mudanças e gestão de riscos, né? Um tema que eu venho estudando já há muitos anos e me dediquei mais recentemente à gestão de riscos na medida em que os fenômenos que causam desastres e que eu estudo se tornaram mais frequentes, alcançando magnitudes catastróficas, como no caso de janeiro de 2011, na região serrana. Falar de mudanças climáticas é algo já bastante antigo, né? Nós temos na literatura especializada estudos que explicam as mudanças climáticas por que passa o planeta Terra. E isso tem a teoria do Milankovitch, que é a mais aceita, né, na literatura, e que demonstra claramente que a Terra, no seu giro de translação ao redor do Sol, né, e na inclinação do seu eixo, a elipsoide muda, a inclinação do eixo muda, enfim, tem um modelo que explica claramente as causas de mudanças climáticas no tempo geológico. E com isso nós estamos falando de algumas dezenas a centenas de milhares de anos. Dentro desses períodos maiores, nós tivemos, nos últimos 2 milhões de anos, tivemos 4 períodos glaciais. O último teve o máximo há cerca de 20 mil anos atrás. E depois, então, através do tempo vindo para o mais recente, essa condição foi se alterando, o clima foi aquecendo e há 11.500 anos, essa transição para um clima mais quente e úmido deu na divisão do período que era chamado de Pleistoceno e passamos então para um outro período chamado Holoceno. Quer dizer, durante o Holoceno, que corresponderia a esses últimos 11.500 anos, nós também tivemos flutuações climáticas. Inclusive em direção a 10, 9, 8, 7 mil anos atrás, 7 mil anos nós estávamos num regime semiárido aqui no sudeste do Brasil, né? E com estiagens muito longas, chuvas muito concentradas, e assim o clima tem a sua variabilidade natural, fazendo com que nos últimos 1000 anos o clima tenha se tornado mais úmido, mas aí entra a interferência humana, mudando as condições da superfície da Terra pelo uso da Terra, removendo florestas e com isso as condições climáticas foram se alterando. Quer dizer, o que nós tivemos no passado histórico, num período cafeeiro aqui no sudeste do Brasil, já foi um indício de grande mudança climática, como a gente encontra nos relatórios históricos. Olhando também mais recentemente no século passado para esse, as variações climáticas, é nítido que a gente continua alterando os regimes climáticos, ampliando o período de estiagem e aumentando a frequência dos eventos extremos de chuva. A consequência disso, nós temos ameaças naturais ligadas às chuvas intensas, que são aqui na região serrana, né, do nosso país, aqui no Rio de Janeiro principalmente, nós temos tido nos verões chuvas concentradas que causam deslizamentos nas encostas. Esses deslizamentos, como ocorreu em 2011, trazem consequências que nós não podemos continuar sem uma preparação adequada para enfrentar. 2011 foi um ano de extremo de chuva que causou milhares de deslizamentos na região serrana, muitos mortos, muitas perdas, um volume imenso de perdas, incontestável, e que a gente não pode admitir outro desastre dessa magnitude. Então nós inserimos na região serrana um trabalho multi-institucional, trazendo as comunidades em risco, universidades e órgãos de pesquisa e os órgãos locais. Mais importante do que grandes montantes de dinheiro é a coletividade no processo de levantamento de informações e de pensarmos juntos saídas alternativas para que nós não estejamos mais expostos a esses riscos que certamente levam a grandes perdas. Porque o desastre, eu sublinho, não é natural, ele é socioambiental.
depende da preparação para enfrentamento dos fenômenos próprios da natureza que podem causar desastre. Isso depende de todos nós. E quanto maior a participação, principalmente das comunidades expostas a esses riscos, maior será a nossa garantia de acerto, porque a vivência é tão importante quanto o conhecimento científico. Ambos são fundamentais, né? E junto com as esferas de governo, certamente que nós vamos encontrar saídas para diminuir, pelo menos diminuir o tamanho do desastre, se não evitar.